Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 19 a 26. Atos capítulo 11, 19 a 26. Tá bom? Capítulo 11, versos 19 a 26. Os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Muito bem. Assim diz o texto sagrado. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo eles chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vamos orar mais uma vez? Pai Celeste, Pai querido, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã na primeira igreja presbiteriana de Marabá. Louvamos a Ti pelo seu pastor, reverendo Bruno. Rogamos sobre eles as mais profusas e copiosas bênçãos de Deus, sobre o seu conselho, sobre os irmãos que aqui se reúnem para cultuar-te, para adorar-te, para magnificar-te. Abençoa o presbitério leste da Transamazônica, os seus pastores e as igrejas jurisdicionadas a esse concílio. Obrigado, Senhor, pelo acolhimento da família que nos está acolhendo aqui, presbítero Teófilo, sua distintíssima esposa, irmã Cida. E obrigado pela vida do reverendo Cristino, que nos deu a graça de através do seu convite e com a chancela do presbitério, estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, por essa comunhão cristã. E, Senhor, nós oramos para que o Senhor nos use para a sua glória, para a consecução dos seus propósitos eternos em nossas vidas. É a nossa oração sincera e pia, em nome de Jesus Cristo, Senhor da igreja. Amém. Então vamos caminhar, vamos conversar com vocês, tá bom? Eu gosto mais de conversar, vai ser um conversar com vocês. Não vai ser uma pregação, uma exposição, um sermão. Eu gosto muito de conversar. Eu ensino pregando e prego ensinando. Então, sou bem professoral. Vamos conversar. Quais são as nomenclaturas que nós somos chamados hoje? Antigamente, os seguidores de Cristo no Brasil eram chamados simplesmente de crentes. Dependendo da região, nós éramos chamados de bíblias. Ah, ele é Bíblia. Já ouviu alguém dizer isso com você? Ah, fulano é Bíblia. Lá no sul, lá no Rio de Janeiro, fala muito isso. Ah, você é Bíblia. Porque nós éramos conhecidos como o povo do livro. Daqui a pouco é o povo do Facebook, é o povo da... Lá no Rio de Janeiro, eu falo para a minha mocidade, para os jovens, eu digo, olha, vocês tragam a Bíblia. Ainda que não queira ler a Bíblia, vá acompanhar a sua Bíblia pelo computador, pelo telefone, mas às vezes é uma maneira até de testemunhar. A pessoa que você à rua sabe que você é um cristão e assim por diante. Porque chega na igreja, ninguém está com Bíblia na igreja e todo mundo está acompanhando, passando o dedinho no texto. E eu gosto de pensar que a Bíblia ainda continua teorreferente, né? Você, pelo fato de estar com a Bíblia na mão, já é um testemunho de que você é um cristão. Então, fomos chamados de Bíblias, de crentes e assim por diante. Outros nos chamam de evangélicos. A palavra evangélica tem sido uma palavra muito desgastada no mundo contemporâneo, especialmente no Brasil, né? A situação é muito complexa, porque há tantas pessoas dando contra-testemunho e são chamados de evangélicos. Eu fiz um casamento uma certa feita em que
após o casamento, tive a oportunidade de sentar junto com algumas pessoas que eram da Câmara dos Deputados. E entre eles estava um senhor chamado Gustavo Fruit, que era, na época, do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. E ele falou comigo sobre o testemunho dos evangelhos na Câmara dos Deputados. E ele disse, olha, deploravelmente não dão um bom testemunho. Na época, e eu tive que compreender que ele estava certo. Ou seja, nós temos sido muito prejudicados com a falta de testemunho cristão por parte daqueles que se declaram seguidores de Cristo. E nós somos chamados de os evangélicos. E temos pouca influência na sociedade. Eu fico a imaginar você, se como é que um homem só, como José, marcou tão profundamente, de forma tão indelével, o antigo Egito. Como é que um homem sozinho, como Daniel, marcou 3 reinos, a Babilônia, a Média e a Pérsia, em períodos distintos da história. E como é que 50 milhões de evangélicos têm tão pouca influência em uma nação? Então nós vamos pensar nesses aspectos a partir do texto sagrado. Então nós podemos ser chamados de cristãos, vou tratar da palavra cristãos. Podemos ser chamados de evangélicos ou de bíblias. Outros preferem ser chamados de protestantes. Nós presbiterianos gostamos de ser chamados de reformados, porque a nossa raiz teológica, nós somos de fato uma igreja reformada, tanto historicamente como também teologicamente. Nós nos distinguimos das demais igrejas em vários aspectos, nuances e matizes, especialmente na nossa cosmovisão cristã e reformada acerca de Deus, do homem e do mundo, não é? Então, tem um livro muito importante sobre essa compreensão, que é de Abraham Kuyper, sobre a soberania das esferas, em que ele fala como é a visão de Deus, do reino e do mundo do cristão, de um reformado é totalmente diferente das demais igrejas evangélicas. E isso nos faz diferenciar de outros grupos, né? Mas vamos pensar em termos de Bíblia, em termos de texto sagrado. Qual foi a compreensão que as pessoas tinham deles mesmos quando o cristianismo nasceu, na sua gênese, no seu nascedouro? Como é que as coisas foram vistas? Os seguidores de Jesus, no início, foram chamados de nazarenos. Foram também chamados de o povo do caminho. Mas na cidade de Antioquia, eles foram chamados de cristianos, do grego, que significa seguidores do Cristo. Eles não se autodenominaram, olha, sou aqui, sou cristão. Eles foram chamados pela comunidade de Antioquia de cristianos. Eu estava na Grécia certa feita, já levei várias caravanas para lá, e eu estava conversando com um grego, e então, num dado momento, querendo mostrar conhecimento acadêmico, eu disse, olha, por que na cidade de Antioquia? Aí o grego disse, não, Antioquia não, Antioquia, porque a pronúncia certa da palavra é Antioquia, mas nós preferimos chamar de Antioquia. Eu lembro também uma certa ocasião no Egito, e eu dizendo ao guia local, né? Porque Cleópatra foi uma mulher que teve uma influência naquele período. De fato, aquela mulher foi, de alguma forma, terrível, né? Fez com que 2 candidatos ao reino e ao império, Marco Antônio e Otávio, que estavam buscando ser imperadores, se apaixonassem pela mesma mulher. Quase dividiu o Império Romano. Eu disse, por que Cleópatra? Aí o egípcio, não, Cleópatra não, Cleopatra. Que nome esquisito, o nome dela de fato no Egito é Cleopatra, tá bom? Nós achamos bonito, é mais glamouroso dizer Cleópatra, né? Então, a cidade de fato é Antioquia. Então, em Antioquia diz o texto que foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristianos. Vamos imaginar agora juntos, tá bom? Nós vamos analisar a compreensão do que é ser um cristão. Hoje é dia de eleição, né? Hoje é dia de eleição no país. Nós muitas vezes não imaginamos isso, que a vida cristã deve envolver todas as esferas da vida. Essa é uma compreensão não somente de Kuyper, mas da fé cristã reformada. Não há nenhuma área da vida em que Cristo não possa dizer, isso é meu, diz Kuyper. Não há nada, nem em lugar nenhum, no céu, na terra, no universo, em que Cristo não possa dizer, isto é meu, isso pertence a mim. Então todas as esferas da vida devem ser governadas, norteadas pelo Cristo. Isso é maravilhoso entender isso, porque muitas vezes nós departamentalizamos a nossa vida. Tem pessoas que são muito dedicadas à igreja, e nós nos sacralizamos, nós nos revestimos do sagrado quando Deus nos oportuna e seja ocasião de vir à igreja. Mas muitas vezes, de segunda a sexta-feira,
a nossa vida é um pouco diferente. Lembro certa feita que uma criança disse ao seu pastor: eu quero que papai fique sempre na igreja. Eu gosto de ver papai na igreja. E aí o pastor perguntou: mas por que você quer que seu papai esteja sempre na igreja? E ela disse: porque papai na igreja é diferente. Ele não trata a gente como trata durante a semana. Quer dizer, ele era rude com os filhos, mas na igreja ele tratava com muito amor, muito carinho. Ela disse: papai é melhor na igreja. Então a criança tinha percebido isso. Então eu quero que papai fique sempre na igreja, porque na igreja ele é melhor. Na igreja ele é diferente. Não pode ser assim. Então a visão cristã reformada e bíblica é que em todas as áreas da vida, onde quer que você esteja, Cristo resplandeça em sua vida. Na família, na sociedade, no exercício da cidadania, porque essa era a compreensão cristã reformada. A compreensão deles é que deveríamos ter uma teologia perfeita, uma liturgia perfeita, um governo perfeito. Eles compreendiam até a compreensão de governo. Ou seja, como é interessante isso. Mas nós muitas vezes achamos que a compreensão do governo é uma área da esfera da vida que faz parte da paganidade, que não faz parte do sagrado. Aliás, essa compreensão do sagrado é muito complexa, porque na teologia calvinista não há separação entre sagrado e profano. Nós muitas vezes dizemos isso. Temos um professor de história, irmã Cida, e nós dizemos muitas vezes: isso faz parte da história sagrada, isso faz parte da história profana. Calvino diz que só há somente uma história, e nessa história a igreja está inserida. É importante entender isso. Até a compreensão do sagrado nas coisas que fazemos. Na hiperetologia calvinista, vem da palavra grega hiperetes, que significa vocação, a doutrina da vocação, Calvino dizia que um camponês, ao plantar um pé de hortaliças, se ele plantar para a glória de Deus, aquilo vale tanto quanto a pregação do pastor no domingo na sua igreja. Você pode imaginar? Que o trabalho que você faz na sua chácara, no seu trabalho como professora, como enfermeira, onde quer que você esteja, o que você está fazendo é uma pregação, é um sermão. É tão importante quanto o ministério pastoral. Isso é muito sério, isso é calvinismo. Porque o Calvino entendia que o sagrado faz parte da vida, do cotidiano da vida das pessoas. Isso é maravilhoso entender isso. Isso é revolucionário, se todo cristão pensasse nisso. Porque muitas vezes nós departamentalizamos a vida. Faz parte do sagrado a igreja. E alguns pastores geralmente usam aquele texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 20. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. É como se Deus só estivesse no espaço do sagrado da igreja. E a partir dali, já não é mais o sagrado fora da igreja. Em qualquer área da vida onde você esteja agindo, ali está a igreja de Cristo. Ali faz parte do reino de Cristo. Não há nenhum lugar onde você esteja que Cristo não possa dizer: isto é meu. Isso é maravilhoso você entender isso. Isso é revolucionário. Por isso, o bom cristão, e eu digo a vocês de todo o coração, eu digo até brincando, se eu não fosse presbiteriano, eu queria ser presbiteriano. Porque muitas vezes eu imagino, porque a nossa igreja, assim, a compreensão de mundo, a cosmovisão cristã reformada é uma coisa belíssima. É uma coisa gloriosa, fantástica. Então, como é bom você imaginar isso. Então, vamos pensar então os cristãos. Por que foram chamados eles em Antioquia de cristianos? O que você acha? Eu quero perguntar a você. Porque não foram eles que se autodenominaram cristianos, seguidores do Cristo. Foi a comunidade de Antioquia que os chamou de cristianos. Deixa o texto aberto. Leia o texto comigo novamente. Vamos ler os versículos 25 e 26 de novo. Atos 11, 25 e 26. Como é que diz? E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o achado, Atos 11, 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos, chamados cristianos, do grego, seguidores do Cristo. Por que foram eles chamados de cristianos? O que é que você acha? Se alguém segue a Maomé, é chamado de muçulmano, maometano. Que segue a Buda, é chamado de budista. Por quê?
Por quê? Porque os pagãos olharam para eles e disseram: eles são cristianos. Por quê? Fale, jovem. Speak up, please. Don't be shy. Eu não ouvi cada palavra sua, mas eles tinham a imagem de Cristo refletida em suas vidas. Você é um bom aluno do reverendo Bruno, está aprendendo bem, viu? O reverendo Bruno está fazendo discípulos aqui, viu? Gostei, um jovem dando uma resposta bem cristã, reformada, segura. Que bom, porque eles traziam a imagem de Cristo em suas vidas. Ou seja, as suas vidas testemunhavam de fato que o exemplo dele estava em simbiose, em sinergia completa com o ensino de Cristo. Não somente em termos de ensino, mas em termos também de modus vivendi, modus operandi. Porque não adianta nós, em termos conceitualistas, estarmos completamente certos, nós não vivemos isso. O Evangelho não é tido simplesmente como compêndio de ideias religiosas ou teológicas. Ser cristão não é somente pensar corretamente. Ser cristão não basta ter uma boa ortodoxia. Você pode ver que o ensino de Jesus caminhava, tudo que Jesus fazia, havia uma completa simbiose entre o seu ensino e a prática da vida. Jesus diz: eu sou o pão da vida, João capítulo 6. Logo a seguir ele alimenta os pães para a multidão. Eu sou a luz do mundo, João capítulo 8. João capítulo 8, 12. João capítulo 9, abre os olhos ao cego. Então havia profunda simbiose, em sinergia entre Jesus, entre o seu discurso e a prática da vida. E o bom reformado faz isso. Nós não somos só meros conceitualistas, nós não devemos ser só pessoas que são reconhecidas como defensores da reta doutrina. Mas as pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo na gente. Esse é o grande desafio da vida cristã. É pessoas olharem para mim, para o reverendo Bruno, para o reverendo Cristino, para o presbítero Teófilo e para cada um de vocês aqui, para o reverendo Bruno, pastor dessa igreja, distinto pastor, dizer: eu vejo Cristo nele. Olhar para os presbíteros dessa igreja no trabalho, para o Salomão, lá onde ele trabalha, na sua empresa, o Júnior, aonde quer que você esteja, o Senhor olhar para você e dizer: eu vejo Cristo nele, eu vejo Cristo nela. Isso é maravilhoso. Eu tive a ocasião de visitar, indo à Inglaterra, visitar o túmulo de David Livingstone. David Livingstone trabalhou na África, foi para a África em 1838 como missionário presbiteriano, médico e missionário presbiteriano. Foi um dos missionários que mais marcou a história da cristandade. Um dos maiores missionários de todos os tempos. Levou milhares de pessoas a Cristo. David Livingstone morreu em 1873, em março de 1873, na África. Naquela época a África não era dividida geopoliticamente. A África hoje é dividida em 50 países. Mas essa divisão geopolítica foi feita também pelos países colonialistas. Grande parte da África, o norte da África, estava nas mãos dos franceses. Do centro da África até o sul, estava na mão dos ingleses. E na divisão ficou aqueles países: Chad, Mauritânia, Sudão, Níger, Ivory Coast, Costa do Marfim, Costa do Marfim, Líbia, Marrocos, Argélia, todas as colônias francesas. Então foi dividido politicamente. O sul, o centro da África até o sul, pelos ingleses. Então, mas naquela época havia grandes povos da África que não eram divididos politicamente. Tinha os bantus, os tuaregues, os suahilis e o sul da África. O sul da África, a tribo Zulu ia quase até metade da África, os Zulus. E ele trabalhou naquela região do sul da África até metade da África. David Livingstone adoeceu de malária muitas vezes. Isso que o Senhor curou tantas vezes. Atravessou o Zambézio e o Congo várias vezes pregando o Evangelho. Uma das vezes que saiu de casa, voltou 7 anos depois. Naquela viagem ele fundou mais de 60 igrejas. Sozinho aquele homem plantou mais de 200 igrejas. David Livingstone, aquele médico missionário. E sabe o que eu fiquei a imaginar quando estive no túmulo dele, na abadia de Westminster? Foi o único cidadão civil a ser sepultado junto aos reis da Inglaterra. O único cidadão civil na história da Inglaterra a ser sepultado junto aos reis ingleses. Até o século XIX, os reis da Inglaterra eram sepultados na abadia de Westminster. Ele foi sepultado lá. E sabe o que pensei quando chegasse lá? Já que eu admiro David Livingstone, trabalhei também como missionário. Eu sou teólogo, mas também fui missionário. Não sou só um tecnocrata, conheço missões também.
Então eu admirava o exemplo dele. E quando cheguei lá eu pensei que ia ver um versículo bíblico. Jesus é a ressurreição e a vida, quem crê nele viverá eternamente. Ou qualquer outro versículo do Novo Testamento que promete e auspicia esperança. Mas não, sabe o que estava escrito em inglês? Dr. David Livingstone, médico e missionário presbiteriano na África. Aí estava escrito embaixo em inglês: seu coração jaz em Chitambo, terra dos Zulus. Seu corpo aqui na Inglaterra, mas a sua influência continua. Gente, que sermão! Que sermão que está no epitáfio de David Livingstone. Seu coração jaz em Chitambo. Os Zulus sepultaram o coração dele na terra dos Zulus. Seu corpo foi embalsamado no Cabo, na África do Sul, e trazido para a Inglaterra. Era a época da Rainha Vitória. A Rainha Vitória declarou luto por 15 dias em todo o Império Britânico. Luto por causa de um pastor presbiteriano. Por causa de um missionário presbiteriano. Luto por 15 dias em todo o Império Britânico por causa da morte de David Livingstone. Não era político. Não tinha poder econômico. Ele não era relevante em termos políticos e econômicos, mas mudou a história com seu exemplo. Seu coração já existe Chitambo, terra dos Zulus. Seu corpo aqui na Inglaterra, mas a sua influência continua. A sua influência perdura. Quando você partir daqui, o que é que as pessoas vão lembrar de você? Não importa quantos anos você vai viver aqui, mas quando você partir daqui, que lembrança terão? Houve um rei de Israel chamado Jeorão. E a Bíblia diz que quando ele morreu, ele não foi sepultado junto aos reis de Israel. Ele não foi sepultado junto aos reis de Israel. Ele foi sepultado fora, distante do túmulo dos reis, porque ele partiu sem deixar de si saudades. O texto diz: partiu e não deixou de si saudades. Já imaginou isso? Você lembra quando Dorcas morreu? O texto diz no livro de Atos, Lucas historia, preguei sobre Dorcas há 15 dias atrás na minha igreja, e Lucas historia que quando Pedro chegou lá, as viúvas trouxeram para Pedro as túnicas e as roupas que Dorcas fazia. Ou seja, Dorcas deixou um legado. Você vai deixar um legado em sua vida? Tem gente que parte de um lugar para outro até de mudança. Alguém diz: já foi tarde, já devia ter saído. Já ouviu a expressão? Não fez nada aqui, só fez intrigas, confusões. Que bênção você dizer: aquela pessoa era uma bênção na igreja, como a igreja sente falta dela. Que coisa, era sal, era luz, era bênção em profusão na nossa igreja. Eles foram chamados de cristianos, porque o seu testemunho, a vida deles manifestavam que eles de fato eram a imagem de Deus. Então, primeira vez a palavra cristianos foi vista como um testemunho na vida. Jesus não exigiu nada menos dos seus seguidores. Nada menos do que ser de sal da terra e luz do mundo. Jesus não exigiu nada menos do que eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Em João capítulo 13, quando lavou os pés aos seus discípulos. Jesus não disse nada menos aos seus discípulos do que: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, porque o mundo só vai conhecer que sois meus discípulos se tiverdes amor uns para com os outros. No ano 60 da era cristã, Tasto, o imperador romano, que morava na Bitínia, escreveu uma carta para o imperador Nero. Está no livro de documentos da igreja cristã, essa carta. Escreveu uma carta a Nero dizendo: Nero, salve Nero, salve ave César, salve imperador. Eu quero falar sobre os cristãos aqui da Bitínia. A fé cristã, a fé no Nazareno chegou até aqui e tem crescido. Mas algo admirável é a leitura que um pagão faz dos cristãos. E Tasso era um pagão, mas veja o que ele diz: eles estão querendo segui-los. Os romanos querem segui-los, mas não querem segui-los porque eles não sabem o que eles ensinam. Eles querem segui-los porque eles querem ser como eles. Olha que coisa, gente, que coisa tremenda. Ele diz que os pagãos, os romanos que iriam ser cristãos, não sabiam muito bem, de forma tão nítida, tão cristalina, o que os cristãos ensinavam. Eles não sabem muito bem o que eles ensinam, mas eles querem ser parecidos com eles. E ele termina a carta para o imperador Nero dizendo: vede, Nero, como os cristãos se amam. Vede como eles se amam. Então o que mais chamou a atenção de Tasto, que era historiador pagão, romano do primeiro século, foi o amor acendrado que os cristãos possuíam uns pelos outros. Isso é tremendo, gente, para a minha vida e para a sua vida. Será que é assim que as pessoas veem os cristãos reformados hoje? Cada um de nós. Será que nós que somos seguidores do Cristo,
As pessoas nos percebem como pessoas que se amam de fato uns aos outros. Isso é condição sine qua non no Novo Testamento. Condição necessaríssima para que as pessoas nos percebam como verdadeiros discípulos de Cristo. O amor foi a logomarca dos cristãos. Há um historiador, como teólogo ele é terrível. É um teólogo liberal. Não sou liberal, sou teólogo reformado, da linha da inspiração bíblica, da inerrância das escrituras sagradas. Odeio o liberalismo teológico. Mas esse homem como historiador, ele tem algumas informações interessantes. É Adolfo von Harnack. É um teólogo liberal do século XIX. Mas ele como historiador diz uma coisa muito interessante. Algumas informações dele históricas são verdadeiras. E como diz Calvino, a verdade de Deus é na verdade na boca de quem for, vou citá-lo-ei. Então ele tem um livro em inglês chamado Os 3 Primeiros Séculos, não tem esse livro em português, mas o livro é Os 3 Primeiros Séculos do Cristianismo. The 3 First Centuries of Christianity. E ele diz nesse livro, Os 3 Primeiros Séculos do Cristianismo, que na época do imperador Diocleciano, houve uma enfermidade que matou milhares de romanos. Mas eram tantas mortes no Império Romano, que os romanos não sepultavam seus mortos, não dava tempo para sepultá-los. Ele ficava os corpos sobre a terra putrefatos, para serem comidos pelas feras. Aí diz Adolfo von Harnack que os cristãos, com pena dos romanos, e eram perseguidos ainda os cristãos, eram acossados, perseguidos atrozmente pelos romanos. Os cristãos sepultavam os cristãos mortos e sepultavam também os romanos. E o imperador Diocleciano reuniu o Senado romano para perguntar: que povo é este que sepultam os seus e sepultam os seus algozes? Isso é tremendo, gente. Que povo é este que sepultam os seus, sepultam os seus algozes? Eram os cristãos. Não é sem razão que o império, os cristãos, aqueles cristãos fizeram tombar o Império Romano. O poderoso Império Romano que governou o mundo por 7 séculos. Desde o século II a.C. até o ano 476, quando caiu na mão do rei Clovis, na mão dos bárbaros. Por quase 700 anos, o Império Romano governou o mundo, mas tombou diante da mensagem do Evangelho, diante da mensagem cristã. Então não há nada que possa modificar o mundo. Não há nada que possa modificar o mundo e estabelecer um novo caminhar para a sociedade, senão o poder do Evangelho. É o poder mais profundo. Não há poder econômico, não há poder bélico, não há poder nenhum que possa transformar o mundo, a não ser o poder de Cristo. É por isso que Paulo, ao pregar aos romanos, Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. E Paulo usa a palavra grega dinamis, porque o Evangelho é o dinamis de Deus. É o poder de Deus, um poder que os romanos não conheciam. Os romanos conheciam o poder das suas legiões romanas, o poder, o triunfalismo dos seus exércitos. Mas Paulo fala de um poder maior, que era o poder do Evangelho. Então, queridos, essa é a primeira compreensão que temos de cristianós no Novo Testamento. Ser cristianós era refletir em nós, pegando a palavra daquele jovem. Gostei muito da sua palavra. Seu nome? Gabriel. Não sei se vai ser pastor no futuro, né? Se tem chamada pastoral, qualquer coisa você procura o seu pastor Reverendo Bruno, né? Mas gostei muito da sua resposta, viu? Resposta de seminarista, viu? E de seminarista reformado, mais ainda, viu? Não é qualquer seminarista não, viu? Não é seminarista meia boca não, seminarista de verdade. Gostei, Gabriel. Sou prova que a igreja aqui de Marabá está sendo bem instruída. Sabe que quando eu ando por aí eu vejo a resposta das pessoas? Que se um membro da igreja responde bem, é porque ele é bem instruído por seu pastor e por sua igreja. Não é importante isso. Então, a primeira vez em que aparece a palavra cristão na Bíblia, aparece como um testemunho de vida, um estilo de vida. Um testemunho de vida que está em consonância, em simbiose com o exemplo de Cristo e com a mensagem do Cristo. Vamos ver a segunda vez em que aparece a palavra cristão na Bíblia. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 26. Atos capítulo 26. Atos capítulo 26. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 26. Eu quero que você leia comigo esse texto da palavra de Deus. Atos capítulo 26. Versículos 26 a 29. Atos 26, 26 a 29. João, você que leu o que você tinha mencionado, Gabriel, vem aqui, Gabriel. Vem ler esse texto para a gente. Pode vir aqui à frente? Não? Não pode? Está? Sim? Come here, please. I'm inviting you to come. Don't be shy. Venha, não tenha timidez não, tá bom?
Você é um cara bonito, não precisa sem vergonha não, tá bom? Pergunta aos garotos, ele é um cara simpático? Olha, as meninas disseram que você é simpático, tá bom? Então você valia para a gente, Gabriel. Atos capítulo 26, a turma vai ver você aqui, depois no YouTube. É aquele jovem que respondeu sabiamente. Daqui a pouco estão convidando você para fazer preleções por aí. Tá bom? Vamos então. Atos capítulo 26, versículos 26 a 28, 29. Tá bom? Lê para a gente. Atos capítulo 26, versículo 26 a 29. Porque tudo isso é de conhecimento do rei, a que me dirijo com franqueza, pois estou persuadido que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou sem em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo então respondeu: assim Deus me permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, mas todos os que me ouvem se tornassem tais como eu sou, excelentes nessas cadeias. Exceto, não? Exceto. Muito obrigado. Não, você está perdoado. You are forgiven. Está perdoado, viu? Muito bem. Mas eu gostei da leitura, viu, Gabriel? Estão vendo? Paulo falando diante do rei Agripa. Esse rei Agripa, irmãos, era um dos reis que fazia parte da família de Herodes. Herodes teve 4 filhos. Um deles foi Herodes Agripa. Nós vamos ver muitas vezes vários Herodes, né? Havia Herodes o Grande, que construiu o templo. Esse morreu na época do nascimento de Jesus. Depois reinou sobre ele, depois da morte dele. Quando Jesus volta do Egito, já reina na Galileia Herodes Arquilau. Na época de Jesus, no julgamento de Jesus, participou do julgamento de Jesus Herodes Antipas. E aqui Herodes Agripa, que era um dos filhos do primeiro rei chamado Herodes. É um dos filhos de Herodes, Herodes Agripa. Então Paulo é julgado perante ele. E Paulo, pregando o evangelho, o conduz a fazer reflexão pessoal de si mesmo. Ele diz: Paulo, por pouco você me faz um cristianos. Quase me tornei um cristianos. Qual a compreensão que você tem de cristianos neste texto? Para o rei Agripa. Agripa entendeu muito bem a mensagem de Paulo. A mensagem de Paulo, preconizada por Paulo, foi entendida completamente pelo rei Agripa. Ele discerniu que Paulo estava pregando as verdades eternas do cristianismo, da fé cristã. Mas ele não quis se comprometer com essa mensagem. Então, a palavra cristianos está aqui presente como um desafio na vida. Primeiro foi como estilo de vida. Em Atos 11, 26, aqui aparece como um desafio na vida. Jesus disse: se alguém quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não exige nada menos do que compromisso com ele. Como é importante entender isso. No seu livro Manifesto Cristão, de Francis Schaeffer, ele diz uma coisa interessante, que é um teólogo reformado. Ele diz que falta na sociedade contemporânea a prevalente percepção da insignificância do homem moderno. Da sua insignificância. Você se torna cada vez mais insignificante ao postergar compromissos. Há uma frase interessante que está também no livro de C.S. Lewis. C.S. Lewis tem vários livros, mas é mais conhecido como As Crônicas de Nárnia. Mas ele tem alguns livros que tem uma perspectiva até religiosa, cristã, teológica, né? A análise do sofrimento e cristianismo puro e simples. E ele tem uma frase que é célebre dele. Ele diz que ninguém vai saber o que é uma linha curva se não souber antes o que é uma linha reta. Ninguém vai saber o que é uma linha curva se não souber antes o que é uma linha reta. Para tomar decisões tem que ter compreensão do plano de Deus para a sua vida. E Paulo pregou de forma tão clara que ele entendeu o plano de Deus, mas não quis comprometer-se com ele. Isso é uma situação muito perigosa. Entre aquele que está próximo, mas ao mesmo tempo está totalmente perdido. Há pessoas que ficaram assim na situação diante de Deus. Pessoas que entenderam a mensagem, compreenderam, mas não quiseram comprometer-se com ela. O texto diz que Herodes admirava João Batista, o tinha como profeta, mas não comprometeu-se com a mensagem de João. O texto diz que Pilatos compreendeu que Jesus era inocente, lavou as mãos no sangue desse justo, lavou as mãos na bacia romana, eu lavo as mãos no sangue desse justo. Mas
entregou Jesus para a morte. Quando colocaram, se você o soltasse, você o alforriar, você é inimigo de César. E o texto mostra esse homem que entende o plano de Deus, mas não se compromete com a mensagem. Eu não sei qual é a situação das pessoas que você conhece. Não cabe a mim transformar as pessoas. E nunca cabe a você, porque essa é a tarefa única do Espírito Santo. Nem eu posso transformar ninguém, no reverendo Bruno Pro, no reverendo Cristino, nem ninguém tem esse poder. Mas o seu dever como cristão e o dever da igreja é proclamar Cristo às nações. Esse é meu dever e o seu dever. Pedro falou pertinentemente, muito sabiamente isso. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Para quê? Até a própria predestinação, a compreensão de priorizou, de predestinação é justamente esse. A predestinação é para alguma coisa. Deus não nos predestinou simplesmente para sermos contempladores da fé. O Senhor nos chamou para sermos santos, para sermos conforme a imagem do seu Filho, diz Paulo aos Efésios, capítulo 1. Vocês são nação santa, são sacerdócio real, raça eleita. Para quê? Para anunciardes as virtudes daquele, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a igreja primitiva entendeu muito bem isso. A igreja primitiva entendeu bem isso, porque eu até conversando com os pastores ontem, e nós refletimos nisso. O apóstolo São Paulo, que é o maior teólogo da cristandade, o maior hermeneuta da fé cristã, o melhor intérprete dos ensinos de Jesus, nas suas missivas apostólicas, ele deixa bem claro. E Paulo que ensinou com tanta pertinência a doutrina da eleição e predestinação, é o mesmo Paulo que fez as 3 grandes viagens missionárias. Não há contradição alguma, há completa simbiose. Paulo, teólogo, é também um missionário. Então, o verdadeiro reformado não é somente aquele que esboça, esposa, que conhece, que realmente crê nos valores eternos da reta doutrina, mas é aquele que também que anuncia as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é importante entender isso. Então, a palavra cristão aparece aqui pela segunda vez como desafio na vida. Temos de desafiar as pessoas a ter um encontro com Cristo, a levá-las a compreender que tem que ter. Naturalmente, não é meu dever, nem é seu dever transformar as pessoas. Mas quando lemos Atos, abra a sua Bíblia em Atos 13:48. Abra a Bíblia em Atos 13:48. Porque eu devo anunciar o Evangelho como eleito, como predestinado, como escolhido de Deus? Porque eu não sei quem são os eleitos. E os eleitos serão manifestos em ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvindo a palavra de Deus. Atos 13:48. Quem encontrar, leia sem medo de ser feliz. Leia esse texto. Atos 13:48. Leia em voz audível. Quem leu? Quem foi o seu nome? Daniela? Obrigado, Daniela. Thank you. Está vendo? E creram. Quem foi que creu? Creu somente que haviam sido o quê? Destinados para a vida eterna. Isso é pura predestinação. Creram. Quem foi que creu? Eu vou pregar para todo mundo. Você pode pregar para a sua família, para o seu vizinho, whoever. Para quem quer que seja. Você pode pregar, mas só vai crer aqueles que foram eleitos de Deus. Creram os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então não me cabe a mim. Não me cabe a mim, só a Deus. Eu não sei quem são os eleitos, mas cabe a mim pregar o Evangelho, preconizar as boas novas do Evangelho. Em sã e plena consciência que eu, reverendo Bruno, reverendo Cristino, os pastores aqui, tem a missão de transformá-los. Mas aqueles eleitos em ouvir a mensagem do reverendo Bruno não haverão de crer. Os eleitos sim. Sabe quando eu tenho um coração tão suave, se alguém é escolhido vai voltar. Mas é impossível não voltar. Pode estar afastado do Evangelho, mas vai voltar. Se é o escolhido de Deus, vai voltar, não tenha dúvida disso. No doubt in your heart, nenhuma dúvida no seu coração. O que é que Jesus diz a nós? O que é que Jesus diz? As ovelhas que o Pai me deu. Jesus não diz as ovelhas que a instituição deu, as ovelhas que a religião deu, as ovelhas que o moralismo deu. Jesus diz as ovelhas que o Pai me deu. As ovelhas que o Pai me deu, ninguém as arrebatará da minha mão, porque da mão do Pai, que é maior do que todos, ninguém poderá tomar. João 10, 27 a 29. É a doutrina da perseverança dos santos. As ovelhas que o Pai deu para ele.
Não que a instituição deu, que a igreja visível deu. As ovelhas que o Pai deu, as ovelhas da igreja invisível. As ovelhas que o Pai me deu, ninguém as tomará da minha mão. Então fique tranquilo, seu filho vai voltar. Sua filha vai voltar. Aquele que você ama, que está afastado, vai voltar. Se realmente é um predestinado de Deus, um escolhido de Deus, uma escolhida, vai voltar, não tenha dúvida. O diabo, as hostes das trevas, do mal, não tem poder de impedir, estorvar, obliterar o propósito de Deus na vida dos eleitos. Isso é tremendamente maravilhoso. Você já leu? Deve ter lido certamente, você conhece bem a Bíblia. Mas há um texto emblemático de Números capítulo 22 até o capítulo 24. Balaque e Balaão. E o rei Balaque de Moabe paga uma fortuna para Balaão, o falso profeta, para amaldiçoar Israel. E leva Balaque para 3 montes de Moabe para amaldiçoar Israel. E ele vê Israel nas campinas, nas tendas. Ele vai amaldiçoar e não consegue. E Balaque diz: eu paguei a você uma fortuna para você amaldiçoar esse povo, por que não amaldiçoa? E o rei Balaão, mesmo como falso profeta, disse uma coisa tremenda: como posso eu amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou? Porque contra Israel não há encantamento, disse ele. Contra ti, ó Israel, não há encantamentos. Como posso amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou? Creia nisso de todo o coração. O diabo não tem poder sobre sua filha, seu filho, sobre aqueles que são seus, que pertencem a Deus. Porque da mão do Pai, que é maior do que todos, ninguém poderá tomar. Isso é predestinação pura. Paulo pregava. E Paulo pregava de forma com pertinência, com clareza, com exatidão, as verdades eternas da sã doutrina. E o texto diz que creram os que haviam sido destinados para a vida eterna. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, segunda compreensão de cristianós é um desafio na vida. Tomar a sua cruz e siga-me. É deplorável hoje que esse evangelho antropocêntrico, triunfalista do mundo contemporâneo, das igrejas aí neopentecostais e outras igrejas que não têm pregado o evangelho, tem apequenado o evangelho. É triste contemplar isso, em que as pessoas têm glorificado e magnificado o homem e minimizado a Deus. O homem passa por um processo de maximização e tem apequenado a Deus essa doutrina. Há dias atrás eu ouvi um pastor de madrugada pregando, dizendo: aprenda a exigir de Deus, aprenda a deixar Deus acuado, de forma que Deus não tenha para onde correr e seja obrigado a te responder. Isso é um falso evangelho. Não somente falso evangelho, isso é uma blasfêmia, isso é um assinte, é um sacrilégio à santidade de Deus, a deixar a Deus acuado, ensinando o povo a teologia do acuamento divino. Isso é muito sério, gente. O verdadeiro evangelho avilta o homem e magnifica a Deus. Essa é a razão porque muita gente não gosta da teologia reformada. Sabe por quê? Porque a teologia cristã, bíblica, neotestamentária e reformada, nos ensina que quando chegamos à presença de Deus, a santidade de Deus, a primeira coisa que sentimos é a nossa nadificação. É sentir que nós não somos nada. É compreender as nossas nulidades. O evangelho verdadeiro avilta o homem, magnifica a Deus. Desconfie de qualquer evangelho que magnifica o homem e miniaturiza o seu Deus. Por isso nós precisamos entender isso. Deploravelmente no mundo contemporâneo se percebe isso, né? A compreensão de pecado, a compreensão de outros valores que nós possuímos que não são tão nobres, não estão presentes. Não estão. Você vai compreender isso claramente. Quem é professor muitos anos na faculdade, na universidade. E eu conheço bem as obras clássicas de sociologia, antropologia, psicologia. É uma coisa rara alguém citar uma obra que não tenha lido, mesmo que não sejam obras teológicas, para estar inteirado, para dialogar com o mundo. E você vai perceber a compreensão das coisas. No mundo em que se coloca o poder no homem de tomar decisões, em que o homem tem o poder de tomar decisões, de ser o seu próprio Deus, de nortear o seu próprio destino, o cristianismo mostra uma outra verdade: que a sua vida não é nada sem a direção, sem a chancela, sem o norteamento do próprio Deus. Se Deus não for com você, se Deus não nortear a sua vida, se Jesus não é Senhor da sua história, sua vida não terá sentido algum. É maravilhoso entender isso. Mas o que acontece no mundo hoje?
No mundo hoje o cristianismo dá um salto mágico, só Harry Potter faz isso com a sua vassoura. O evangelicalismo de hoje dá um salto mágico da manjedoura para a ressurreição. Pode ver, é um evangelho que ojeriza a dor. Se você sofre, você não é de Deus. Se ficar desempregado, está com capeta. Então é triste pensar nisso, mas é a compreensão do mundo contemporâneo. As bênçãos, geralmente as pessoas não testemunham, são bênçãos pecuniárias. Eu não tinha nada, mas agora eu tenho uma Ferrari, um Lamborghini, um Maserati, uma coisa assim. É um evangelho que salta da manjedoura para a ressurreição, que não conhece a via dolorosa, que não conhece a via cruzes, que não conhece o Calvário. É um evangelho sem Cristo, é um evangelho sem cruz. Por isso vamos ver a terceira compreensão da palavra cristianos. A palavra cristianos aparece 3 vezes na Bíblia. Primeiro, como estilo de vida, Atos 11, 26. Segundo, como desafio na vida, Atos 26, 28, 29. E agora como uma glória para a vida. Abra a sua Bíblia na carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Primeira missiva de Pedro, capítulo 4. Abra a sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Versículo 16. 15 e 16. Versículo 15 e 16. Vamos ler? Reverendo Bruno, nosso pastor e pastor dessa igreja, vem aqui à frente, reverendo Bruno, lê esse texto para a gente. Venha, por favor. Gostei muito de conhecê-lo. Você é uma bênção de Deus, que Deus o use para a sua glória. Creio que Deus tem um plano especial para a sua vida, na IPB e no reino de Deus. Reverendo Bruno, lê para nós, vamos ouvir a leitura do texto pelo reverendo Bruno, um pastor desta igreja. Atos 4, 15 e 16. Atos 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Eu tinha dito Atos, foi isso? 1 Pedro, capítulo 4, 15 e 16. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Muito obrigado, reverendo Bruno. Muito obrigado, precioso amigo. Estão vendo? Mas você sofrer como cristão, como cristianos, se sofrer como um cristianos, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Que nome? O nome de cristianos. Se sofrer como cristianos. Na compreensão cristã, o sofrimento faz parte do plano eterno de Deus. Faz parte dos decretos de Deus para a vida da sua igreja. Assim como o Calvário fazia parte do plano eterno de Deus. Jesus nunca foi o plano B. Eu vi certo pastor pregando que Deus tinha um plano para Adão e Eva, e eles falharam, e Deus ficou desiludido, e muita gente pensa que Deus foi para o divã de Freud, na obra do Futuro de Ilusão, 1927. Não, queridos, quando Adão pecou, o Senhor já sabia que Adão ia pecar. Jesus é chamado Eterno Cordeiro Pascal, o sangue da eterna aliança. Jesus nunca foi o plano B, Jesus sempre foi o plano A. Isso é maravilhoso você entender isso. Havia um louvor que era cantado antigamente, que tinha um texto, havia um crasso erro teológico naquele louvor. E dizia, e Deus Deus amou o mundo sim, Deus criou o mundo sim para o louvor da sua glória. Mas o homem preferiu não dar louvor à sua glória, por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Dizia aquele louvor. E Deus criou o mundo sim para o louvor da sua glória, mas este homem preferiu não dar louvor à sua glória, por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Parece que eram vencedores, um grupo assim cantava há 30 anos passados. Que crasso erro teológico. Jesus não veio para consertar a história, Jesus veio para consumar a história, para realizar a história na vida dos homens, para salvar os eleitos. A sua própria morte não foi por todos. Ele diz, eu dei a minha vida, este é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, não foi de todos. Pode ver o texto. Jesus diz que esse é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Que muitos? Jesus morreu pelos eleitos. Jesus morreu pelos eleitos, não morreu pela humanidade toda. Jesus morreu pelos eleitos. Não estou dizendo isso porque eu sou reformado, não. Isso é a melhor teologia bíblica e cristã. Jesus não morreu por todos, Jesus morreu pelos eleitos. Morreu por aqueles os quais Deus escolheu desde os tempos eternos.
E diante disso, mesmo o sofrimento, mesmo as procelas da vida, mesmo as vicissitudes da vida que você passa, já está no plano eterno de Deus para a sua vida. Por isso Jó entendeu muito bem isso. Jó entendeu muito bem quando diz Jó em 42, versículo 1 e 2, Jó diz: Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ninguém pode frustrar o plano de Deus para a sua vida. Ninguém pode mudar o plano de Deus para a sua vida. Você lembra de José? Quando seu pai morre, seus irmãos vêm e o buscam e pedem perdão para ele pelo que fizeram. Agora é o momento de José se vingar de nós. Ele não quis fazê-lo porque nosso pai vivia. E ele vai lá e José diz: não, vocês fizeram, José mesmo diz, vocês fizeram muito mal para mim. Mas Deus transformou em bem para veres agora que se conserve muita gente em vida. José compreendia que o seu Deus era aquele que transformava os males em bem. Sabe o problema? O problema é que nós muitas vezes, como diz Charles Rogers na sua teologia sistemática, nós não entendemos uma coisa, que no plano de Deus, nós temos a compreensão deploravelmente como cristãos, muitas vezes não entendemos, a nossa visão é muito imediatista, circunstancialmente, contingencialmente, só vemos aquele momento, nós não chegamos ao todo, nós não chegamos ao plano de Deus, o todo. Deus vê o plano todo. Na compreensão de Jacó, José saiu de casa para ver os seus irmãos que estavam com as ovelhas em Siquém. No plano de Deus, José saiu de casa para governar o Egito. Na compreensão de Jessé, Davi saiu de casa para levar o lanche da tarde para Eliabe e Abinadab, que estavam na peleja contra os filisteus. No plano de Deus, Davi saiu de casa para destruir Golias e tornar-se príncipe sobre Israel. Deus vê sempre mais além. Deus está sempre com um passo mais além na sua vida. Então pense nisso. Os sofrimentos que você passar agora, sabe que Deus tem um plano maior, que Deus tem um projeto maior. Por isso a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem de quem? De todo mundo? Não, cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só quem entende o que se passa em sua vida é o eleito, é o escolhido de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Parece que a turma não entende isso, só ficam com a parte A do versículo. Cooperam para o bem dos eleitos. Aquele que é eleito sabe que as procelas da vida, as dificuldades da vida, as vicissitudes da vida cooperam para o bem. Deus tem um bem maior, um plano maior para a sua vida. Isso é maravilhoso entender isso. Por isso Pedro tão pertinentemente disse: se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Malbataan tem alguns livros escritos, esse escritor. Ele escreveu o primeiro livro chamado O Homem que Calculava. Depois escreveu outros livros. Tem um livro chamado Lenda do Céu e da Terra, outro História das Mil e Uma Noites. E ele conta uma certa história. Ele diz que na época medieval havia um mosteiro perdido numa ilha remota, que estavam seguindo o cristianismo, mas queria seguir o cristianismo da maneira da igreja primitiva, né? Parecendo com a igreja de cristã nos seus primórdios. E a igreja católica não estava feliz com isso. A igreja católica ficou aborrecida com aqueles cristãos ali daquela ilha remota, e mandou um bispo para corrigi-los. E o bispo viajou e foi no navio, depois foi de barco, e com muita dificuldade chegou naquela ilha. E ficou 6 meses ensinando a eles a teologia católica. Vocês estão errados, vocês não têm que seguir a igreja primitiva, têm que seguir os dogmas católicos, os 7 sacramentos. Aí explicou os 7 sacramentos, os dogmas católicos, as tradições católicas. Enfim, depois de 6 meses ele disse: agora eu vou embora. Agora vocês são católicos de verdade, eu vou embora. Quando ele pegou o seu barco, já estava distante, de Malbataan, ele viu algumas pessoas andando por sobre as águas, vindo ao seu encontro com os pergaminhos. Estavam com roupas velhas, estragadas. Aqueles monges eram pessoas muito simples daquele mosteiro, não cuidavam desses aspectos. Aí, com roupas velhas, estragadas, vinham aqueles monges andando por sobre as águas para encontrar com aquele bispo. E chegaram e entregaram os pergaminhos ao bispo e disseram: seu bispo, aqui estão os pergaminhos da igreja católica que o senhor esqueceu em nossa ilha. Então Malbataan faz a seguinte análise. Ele diz que aqueles cristãos humildes daquela ilha, que queriam parecer com os apóstolos, que queriam seguir a igreja cristã do começo
dos seus primórdios, eles não tinham o poder da Igreja Católica. Eles não tinham a influência da Igreja Católica. Eles não conheciam a teologia católica, mas tinham a fé que os fazia andar por sobre as águas. O que quer dizer? Que a maior diferença que eu posso fazer na sociedade, e você, é através de Jesus Cristo na nossa vida. É o poder mais glorioso, mais tremendo que a igreja tem em suas mãos. É o poder do Evangelho. E não há outro. Não há outro que possa interferir e mudar a sociedade a não ser o poder de Cristo. Vamos orar? Vamos conversar com Deus? Eu não quero me prolongar. Então, mesmo porque não quero cansar vocês, eu quero que vocês ouçam a palavra e que a palavra fique no seu coração. Você guardou? Quantas vezes aparece na Bíblia a palavra cristianos? 3 vezes. É o nome que foi dado aos seguidores de Cristo no começo. Eu sou um reformado, mas de fato fomos chamados no começo de cristãos. Deploravelmente essa palavra vulgarizou-se. Quando fala de cristão hoje, há no mundo 12 bilhões e 200 milhões de cristãos. As pessoas pensam nos protestantes, católicos romanos, ortodoxos gregos, e colocam todo mundo no só cesto de vime. Mas no começo a palavra cristianos foi utilizada para os seguidores de fato, os seguidores de Cristo, os seguidores de Jesus. E aparece a palavra cristianos pela primeira vez em Atos 11, 26, como um estilo de vida. Segundo, Atos 26, 28, 29, como um desafio na vida. E terceiro, 1 Pedro 4, 16. Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Glorifique a Deus com esse nome, como uma glória para a vida. Uma glória para a vida. Romanos 8, 28. Abra a sua Bíblia. Romanos 8, 18. Vamos terminar com esse texto. Romanos 8, 18. Abra a sua Bíblia sem medo de ser feliz. Abra o texto e leia comigo. Como é que diz? Atos 8, 28. 8, 18, perdão. Vamos ler juntos? Atos capítulo 8. Perdão. Sorry, apologize. Perdão. Romanos. Gosh. Romanos 8, 18. Sabe que eu estou agradecido por isso, por essa brisa tão agradável, mas não está me ajudando a segurar o texto da Bíblia. Muito obrigado. Então, versículo 18, vamos ler juntos? Romanos. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o quê? Com a glória a ser revelada em nós. Você entendeu? Antes, glorifique a Deus com esse nome. Os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória a ser revelada em nós. Você já teve perdas? Já perdeu amigos? Jesus também perdeu. Você já foi preterido? Jesus foi, veio para o que era seu e seus não receberam. Já foi traído? Jesus muito mais por Judas. Não há nada que você tenha passado que o mestre não tenha passado. E tudo nele era de forma mais intensa, porque ele era Deus, porque ele era puro, porque ele era sagrado, porque ele era santo, porque ele era o Deus vivo, a palavra encarnada. Charles Roger disse que tudo em Cristo foi mais intensamente. Porque se eu como pecador me ofendo com preterição, muito mais ele que era Deus. Se eu como pecador me ofendo quando alguém é um X9, prejudica você, é um traíra, quanto mais Deus, quanto mais Jesus. Tudo nele a dor foi mais intensa porque ele era Deus.